Olá, meu caro amigo e amiga, tudo bem com você? Olha, esse bate-papo é um assunto que muitas vezes você pode olhar no primeiro momento e ter até um choque. Falar, o que o Gleibe está falando sobre isso? Mas eu quero demonstrar que tudo nessa vida existe o lado positivo da coisa. Primeira coisa, se você ainda não me conhece, prazer, Gleibe Preto, sou professor aqui no NEAF. Se você não é inscrito em nossos canais NEAF com cursos no YouTube, no Facebook, por favor, acesse. Tem muita coisa lá para você. O tema que eu quero falar com você hoje é sobre morte. Eu quero falar sobre morte. Gleibe, mas o que tem a ver morte com concurso público? Vamos lá. É correto afirmar, tá certo, que a morte, obviamente, é uma situação que vai chegar para todos nós. Vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para todos nós. Mas a gente nunca espera esse momento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todos nós morremos todos os dias. E eu acredito que para que você tenha um novo momento, uma nova situação, uma nova oportunidade da tua vida, você tem que morrer naquilo que você faz, para que você renasça e, consequentemente, você possa conquistar novos horizontes. Muita gente se queixa comigo, fala, professor, eu já estou estudando há 3, 4, 5 anos e não passo no concurso público. E isso, professor, o que eu tenho que fazer? Mude. Albert Einstein dizia uma frase muito interessante. Você quer ter resultados diferentes, mas sempre fazendo a mesma coisa. Ou seja, nós devemos morrer para algumas coisas, para que nós possamos renovar. Dentro, obviamente, do entendimento aqui das lições de Hermes Trismegisto, tá certo, senhores? Ele nos dá a conotação de que existe vários 7 princípios que regem todo esse universo. E uma dessas situações se dá exatamente no que, meus caros amigos? Na renovação. É preciso, teoricamente, acabar um ciclo para começar outro ciclo. Eu falava destruição, mas uma pessoa muito especial me ensinou um novo ciclo. Obrigado. Tá? Ou seja, diante dessa situação, esse novo ciclo, ele vai se fazer porque é necessário para que seja criado outra coisa. Uma flor tem que murchar, apagar, para que venha outra flor. Então, diante dessa conotação, meus caros amigos, nós temos que morrer para os nossos vícios. Quais são os nossos vícios? Os nossos vícios são, basicamente, meus caros amigos, preguiça, gula. Tá bom, senhores? Deixa para depois. Pensar sempre no futuro e nunca no presente. Ou ficar ligado ao passado e não pensar no que você está vivendo hoje. Em outras palavras, muitas vezes nós vivemos uma situação que você não está naquele lugar. Ou você está no passado ou você está no futuro. Diante desse contexto, tem um livro que eu acho ótimo, que é o Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Já que o tema é morte, vamos falar sobre ele. Tá, vamos encarar de frente. Os nossos defeitos têm que ser falados assim, gente. Encarados de frente. Por mais que doa. O Bardo Todol significa basicamente o quê? Quando a pessoa aqui, em vida, ela pensa que a morte será, obviamente, de tal maneira, aquilo será. Então todos estão certos. Então vejam vocês, se a pessoa pensa que quando morre, ela vai ficar dormindo até o julgamento final, ela vai acontecer isso. Se ela acha que vai para algum lugar, que é um hospital, também vai. Se ela acha que vai encontrar com entes queridos, também ela vai. Ou seja, é exatamente o que você tem que fazer em vida. Certa vez perguntaram para o imperador japonês, perguntaram para ele, como que tal, ele perguntou para a pessoa, como que essa pessoa morreu? Como que foi a morte dela? O que a pessoa que estava ouvindo disse a ele, eu não quero contar sobre a morte dela, eu quero contar sobre a vida. Então nós temos que fazer muito bem aqui na vida para entender a morte. Olha que interessante. E muitas vezes, quando a gente vai entender, obviamente, meus caros amigos, Confúcio, né, era muito comum falar isso também, né, porque o Lao Tse, ele era um filósofo muito mais ligado às nuvens. E Confúcio era muito mais ligado à terra. Para que a gente vai entender a morte se a gente não entende a vida? Muitas vezes a gente quer entender a morte e não quer entender a vida. Então vamos lá, vamos viver. Hoje, eu estou gravando esse vídeo para você hoje, tá certo? Hoje é uma quinta-feira, dia 13 de outubro. Vai passar isso para você no fim de semana, esse aqui. Mas eu quero bater um papo com você. O que você precisa morrer para renascer? Então, vem comigo. Então você precisa, primeiro, ter os seus princípios. Ou seja, quais são os seus princípios elementares? Vamos ser muito sinceros, sem esconder, tudo bem? Coloca no papel isso. Quais são meus princípios? É egoísmo? É solidário?
são pessoas que realmente se escondem atrás de uma figura afável, mas por detrás realmente quer fazer o mal? Então, muitas vezes a pessoa fala, Gleyber, eu sou tão teimosa. Sabe o que você acabou de me dizer? Que você é uma pessoa que não controla exatamente os seus sentimentos. Porque a pessoa que é teimosa é só focar a energia para a perseverança, que aí você vai conseguir o seu objetivo. Então, quais são os seus princípios? Os seus princípios, eles se dão exatamente de que maneira, meus caros amigos? É igualdade, é solidariedade, é querer crescer. Ótimo. Se Platão chegasse hoje para você e falasse, quem é você? Quem é você? Ah, meu nome é Gleyber, meu RG é tal, meu CPF é tal, eu moro em tal lugar. E ainda mostra o documento para Platão. Pensou que cena tosca é essa, ou para Sócrates? Seria vergonhoso. Não, prazer, Platão, meu nome é Gleyber e eu procuro ser uma pessoa justa. Aí ele ia começar a olhar para você e falar, ah, interessante, gostei. Começando a gostar de você. Tudo bem? Sem interesses pessoais. Interesses realmente em fazer o melhor e fazer o bem. Então esse é o primeiro princípio. A segunda coisa que você tem que pautar para que você mude, que você morra e renasça, é exatamente transformar a dificuldade em oportunidade. Tem pessoas que ficam só pensando na dificuldade. Eu não consigo isso por isso. Eu não consigo isso por isso. Steven Pressfield, grande escritor ainda vivo, tudo bem? Ele diz o que para nós? Ele fala que o grande problema das pessoas só tem um, chamado de resistência. O que isso significa? A tua mente, você acha que a resistência é tua amiga. Você acha que a resistência vai te ajudar. Só que ela é uma amiga que te ilude. Ela fala assim para você, você vai começar regime agora em dezembro? Natal, Ano Novo? Deixa para começar em janeiro. Para quê? Você vai se privar de comer aquelas coisas, de conviver em família? Olha o que a resistência faz para você. Tudo bem? Ah, você vai começar a estudar para concurso público e necessariamente você vai começar agora? Não, deixa virar o ano, né? Deixa esse governo se assentar primeiro para ver o que vai acontecer. Olhe só como muitas vezes a resistência, ela faz coisas com o objetivo de evitar com que você cresça. E você acha que ela é tua amiga. E eu não critico a resistência, porque a essência dela é fazer isso. E ela vai tentar te empurrar até para o túmulo real, que é o teu corpo quando vai. Ou seja, a resistência, ela busca exatamente te vedar, te inibir, te segurar para outros passos e outros acontecimentos. Então procure de um modo geral, meu caro amigo, fazer o seguinte, transformar essa dificuldade em oportunidade. Eu já vi alguns casos de alunos, e você também já deve ter ouvido falar, de pessoas que pegavam apostilas em lixo, no lixo, e conseguiram estudar e passar no concurso público. E aí, não era uma dificuldade? Ele transformou em uma oportunidade. Então vamos aproveitar muito bem esta situação. Isso é imprescindível. E o terceiro ponto, primeiro, então, obviamente, são os seus princípios. O segundo, a oportunidade em dificuldade e oportunidade. E o terceiro é saber exatamente o que eu quero. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, aquela pessoa que eu digo sempre para você, extremamente especial, e exatamente eu disse isso a ela. Tá certo? Eu falei, eu procuro no meu dia, eu procuro no meu momento, eu procuro na minha situação saber exatamente o que eu quero. O que eu quero ser? Eu quero ser professor. Ah, gente, você pode ter certeza. As portas se abrem muito, muito. Desde que, obviamente, a gente se entregue de corpo e alma para aquilo. Eu me entrego para as aulas, para esse momento. É o momento mais importante da minha vida, porque eu estou aqui. Daqui 1 minuto, eu não sei se eu estarei. Então, diante dessa situação, concentra, dedique-se. O que você quer? Não deixa a resistência te pegar. Quer ver um exemplo quando a resistência está te pegando? Você está estressado, está estressada, aí você vai até o shopping, compra lá um sapato, uma bolsa, uma carteira, enfim, uma camisa. O homem gosta muito disso também, tá certo? Não é só a mulher que gosta de comprar, o homem também gosta. Quando a gente chega em casa, 2 minutos depois eu já largo aquilo e me dá um vazio enorme. Isso chama-se o vazio. Então, com certeza, aquela compra foi apenas para satisfazer aquele momento. A mesma coisa com sexo. Muitas vezes a pessoa é viciada em sexo. A gente vê muito... É sempre famoso, né, que é viciado em sexo, né? Sempre famoso que é viciado em sexo. Nunca pobre, né? Só famoso rico.
não é? Aí é doença, vai se internar para parar de fazer sexo, tá bom? Mas essas pessoas fazem o que nesse sentido, meus caros amigos? Faz sexo, porque o sexo é como a comida, é aquela satisfação imediata, mas logo depois dá aquela vontade, sacia aquele vazio tamanho. Então, antes de você adentrar a este mundo de concurso, ou antes de você continuar para quem já está, para e conversa com você mesmo. Conversa. Olha para dentro de si. E aí, o que eu fiz de importante hoje? Eu ajudei alguém hoje? Eu cresci hoje? O que eu aprendi hoje? O que eu fiz de errado hoje? Será que eu tenho que me desculpar amanhã? Esse é o recadinho que eu tinha para você hoje, tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo, bom final de semana.